a gente tá disputando essas vagas, não quer dizer que a gente está tirando a vaga deles. Então, eu Sim. acho que falta uma interpretação, uma leitura mais sobre cotas, porque quando a pessoa ela fala isso, ela não sabe realmente o que é cotas. E porque ela também ela não sabe porque ela não tem acesso a essa informação, como a gente falou antes. Não, eu acho que ela não procura ter acesso a essa informação, sabe? Oi gente, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a Cursor. Eu sou o Fernando Bos e nesse vídeo aqui a gente vai falar um pouquinho sobre o sistema de cotas e a importância disso para o acesso de negros, pardos, indígenas e deficientes físicos ao ensino superior. E para nos ajudar, a gente conversou com a Ana. Ela é estudante de Relações Públicas na URGS e entrou pelo processo de cotas. Ela bateu um papo bem aberto com a Cursor para esclarecer todas as dúvidas sobre esse sistema. Seja muito bem-vinda, Ana. Espero que seja uma conversa muito boa. Sinta-se à vontade para falar o que tu quiser. De início, eu vou querer que tu se apresente, o que tu está cursando, qual a tua idade. Então, primeiro eu queria agradecer pelo convite, fiquei muito feliz. Eu me chamo Ana Rafaela, eu tenho 21 anos e eu estudo Relações Públicas na URGS. Eu entrei em 2019 pelo sistema de cotas raciais e de educação pública também. Em agosto de 2012, o governo federal aprovou a Lei nº 12.711, que ficou conhecida como a Lei de Cotas. Com ela, as instituições federais tiveram que destinar, até 2016, metade das suas vagas para pessoas oriundas de escolas públicas. A Lei de Cotas também define que dentro do sistema de cotas possa ter subcategorias, como renda mensal, autodeclaração PPI, preto, pardo e índio, e a recente inclusão de cotas para deficientes físicos. Então, comigo foi um processo fácil, porque eu tenho uma irmã mais velha, eu tenho duas irmãs mais velhas, na verdade, e a minha irmã do meio, ela já entrou pelo sistema de cotas da URGS, então eu já tinha uma experiência na família, eu descobri que ela entrou em 2013, se eu não me engano, mas eu descobri que ela entrou pelo sistema de cotas em 2016, quando eu tinha 16 anos. Então ela me Sim, contou um pouco da experiência dela, até porque ela queria saber se eu queria entrar também pelo sistema de cotas, né? E eu não entendia muito bem como sim, funcionava. Então, quando ela me contou, eu fiquei meio apavorada, porque eu não queria entrar na URGS. Essa era uma verdade, assim, não era um desejo meu, nunca foi. Mas eu também tinha certeza que a minha realidade, a única oportunidade que eu ia ter era entrar na URGS, né? Tipo, era o único meio que eu tinha de não pagar a faculdade, sabendo que a minha mãe não ia ter dinheiro para pagar uma faculdade para me fazer. sim. Então eu comecei a agarrar essa oportunidade mesmo e falei, é agora, é a hora. Então, quando a minha família me ajudou a entrar na faculdade, me ajudou a fazer o cursinho preparatório da URGS, que eu acho, se eu não me engano, é um mês, eu falei, Sim. é agora que eu vou fazer, essa é a chance que eu tenho que agarrar. E eu entrei, foi um processo que, para mim, como eu disse, foi fácil, O que mas eles eu vi pedem de documento ou alguma coisa assim? quando a gente vai preencher na internet, né, os documentos lá, eles falam para a gente botar, por que tu é negra? Daí a gente tem que falar, porque eu tenho traços assim, eu tenho traços assados. Gente, não sabia que era. Eu não tenho muitos traços de negro, né? Eu não tenho nariz que as pessoas consideram de negro, os meus lábios também não são tão grandes como os negros têm. Então, a justificativa que eu botei, claro, a minha cor, e também porque eu tenho pai e descendência de negros. Sim, entendi. Tudo isso online, assim, não precisa. Isso. Entendi. Quando eu cheguei na URGS para fazer o dia lá da banca, né? Da banca julgadora, que a gente chama, foi bem difícil, assim, porque eu já entrei na universidade com uma crise de identidade muito forte. Porque tu meio que, olha, tipo, não tenho dúvida que eu sou negra, sabe? Sim, Mas daí tu entra numa crise, nossa, por que as pessoas estão me julgando para saber se eu sou negra ou não? sim, Então, quando tu entra na sala, eles não podem falar nada e nem tu
e tu preenche o mesmo papel que tu preencheu na internet. Com as mesmas palavras. Tu precisa colocar as mesmas palavras. Se eu lembrava, não lembrava, porque eu tava nervosa, né? Tipo, eu tinha certeza que eu ia conseguir, mas eu tava nervosa, porque, nossa, quando que eu ia lembrar as palavras que eu coloquei na internet, né? Sim. Daí eu coloquei, mostrei algumas fotos. Quando a gente chegou lá, eles olharam pra gente e falaram: gente, se vocês acham que vocês não vão conseguir, podem mostrar fotos. Pode ser do Facebook, pode ser de alguma rede social no celular, não tem importância. Se vocês não trouxeram, pode mostrar no celular. Eu não levei nada. Daí eu mandei uma mensagem para minha irmã e ela disse: não, eu levei um documento que estava falando que o pai era negro. E eu, ai meu Deus, não acredito, como é que eu vou agora? Eu não trouxe nada. Daí eu peguei, fui no Facebook de toda a minha família, falei, vou pegar uma foto do meu pai, da minha avó, porque tipo, como eu não tenho traços, assim, eu peguei, ai, minha avó tinha o nariz assim, é igual o meu, vou lá, vou tirar um print, mostrar a foto dela. Realmente, tem muita pessoa branca que tenta burlar esse sistema, né? Principalmente em cursos, tipo, muito concorridos, medicina. Eu me lembro de ver várias reportagens e depois são pegos, assim, porque estão entrando numa vaga que não pertence a eles. Sim, tem uma reportagem do Emicida, que é muito boa, de um programa que ele faz na GNT, que ele fala, né, que não, o que tem que acabar não são as cotas, é a fraude, porque a fraude é o problema das cotas. Do tanto de coisas positivas que as cotas vão gerar, o tanto de inclusão que essas cotas vão gerar num país como o Brasil. O que são essas pequenas fraudes e que risco que elas podem oferecer para uma ideia tão bacana, que é uma ideia que visa trazer mais igualdade para a universidade, que é um espaço de muita exclusão, né, mano? Então, quando a gente vê os brancos quererem se passar pelos negros num momento que é bom para eles passarem por isso, a gente dói. Eu vou te falar, dói bastante. Porque na hora de ser uma pessoa que tá na rua, que tá em algum lugar, em algum supermercado, as pessoas não têm dúvida quem é negro, sabe? Então, tipo, se for para culpar alguém, vai ser o negro, mas quando é alguma coisa que traz benefício, as pessoas não têm medo de se chamarem, de se enxergarem, entre aspas, como negro, sabe? Então dói bastante, porque a gente vê que a gente está ali tentando uma coisa que nem é aceita pela sociedade, porque cotas não é aceita. E essas pessoas estão se aproveitando disso, né? Deste momento que era para ser só nosso. Eu acho curioso que o Brasil não tem problema nenhum de saber quem é preto na hora de fuzilar um carro, na hora de arrastar uma mina na rua, de atravessar a rua, na hora de agredir você no seu bairro, tá ligado? Nesse momento, o Estado brasileiro tem certeza absoluta do quão agressivo ele pode ser com aquelas pessoas. mas na hora do benefício... E no momento de compartilhar o benefício, aí a gente tem muita esse dúvida. problema. Aí, meu Deus do céu, será que a gente está compartilhando isso com as pessoas certas? Ao todo, a URGS, por exemplo, possui 9 tipos de cotas, inclusive um processo específico para estudantes indígenas, que nós vamos falar melhor no próximo vídeo. No início, as instituições federais não eram obrigadas a reservar metade das suas vagas para cotistas. Em 2013, a reserva era só de 12,5%, passando para 25% em 2014, 37,5% em 2015, até chegar a 50% em 2016. Tu falou que tua irmã entrou em 2013, né? Sim. Pelo que eu li, é a partir de 2012 que o Brasil tem estabelecido essa política e cada vez mais... Agora chegou no limite, que é 50%, mas no início eram 10%, depois foi para 25%, foi crescendo. Tu acha que é bem divulgado, assim, tipo, nas escolas? Tu acha que as pessoas sabem dessa oportunidade ou ainda tá meio assim, o governo não investe muito bem? Eu acho que o governo não faz questão de divulgar e eu acho que as escolas falta com esse compromisso de divulgar, sabe? Eu acho que falta isso, falta as pessoas reconhecerem esse sistema também. Porque a partir da hora que ela não é reconhecida, as pessoas não vão divulgar isso, sabe? Eu olhei uma reportagem no semestre passado, quando eu estava fazendo um trabalho, sobre os 50% de que os negros eram maioria agora na universidade, né? Imagina, em 2000,
em 2000 tem uma pesquisa que os negros na universidade ocupavam 2,2% de espaço. Então, imagina, sabe? Eu acho que realmente cresceu muito, como a gente pode ver, mas ainda os negros ainda não reconhecem o lugar que é separado para a gente na universidade, sabe? Eu não queria falar isso, mas talvez para algumas pessoas brancas realmente é divulgado. Mas como que chega lá na favela, como que chega nos bairros pobres, porque essa gente não tem acesso à informação, né? Não Sim. tem, alguns têm celular, alguns não têm computador. Então, tipo, alguns a escola é o único meio que eles têm de informação. E, né, estando na universidade pública, a gente acaba conhecendo alguns casos de que dá errado mesmo e que a pessoa acaba saindo, né, tendo a vaga perdida. E tu sabe me dizer o que pode dar errado dentro do processo? Muita gente perde a vaga porque, como a gente sabe, as cotas entre aspas, um reconhecimento de um erro histórico, né? Sim, Então, não é apenas comigo, mas também com os meus avós, com os meus bisavós. E muitas das pessoas que perdem a vaga, os avós eram negros, o pai era negro, e muitas dessas pessoas são brancas ou são pretas, mas de uma tonalidade mais clara. Então, a URGS realmente complica bastante com isso. Eu acho que a gente teve aí 2 colegas que perderam a vaga que entraram junto comigo e que perderam a vaga não só pela cota racial, mas também pela econômica, porque muitos dos cotistas raciais também são cotistas econômicos. Não é o que acontece comigo, então eu não sei te informar como é o processo disso, mas eu sei que existem muitas pessoas que perdem pelos 2 motivos, né? eu queria saber se tu acha que as cotas são uma solução definitiva para combater essa desigualdade ou elas só são para um momento e depois vai ser formada alguma outra política, assim. Se me perguntasse, talvez, se eu sou a favor das cotas, eu queria dizer que não, porque eu acho que o sistema que tem que ser ajustado é o sistema da educação geral. Então, quando isso for ajustado, talvez lá para frente a gente não veja mais as cotas raciais. Mas nesse momento é necessário, sabe? Tem uma fala, assim, de gente que não é a favor das cotas que diz que não é justo para alunos que tiram nota maior que os negros tenham preferência no ingresso das escolas, das universidades públicas. O que tu acha disso? São pessoas que não lê direito, né? Porque na verdade a gente não está ali disputando com essas pessoas, nós estamos disputando com nós negros. A gente está disputando às vezes 3 vagas em um curso, sabe? Sim. E não é sobre mérito. A cota, na verdade, ela não é sobre mérito. É sobre acesso a oportunidades, né? Tem muita gente que também diz que as cotas, a política de cotas, aumenta o racismo por estar, teoricamente, dividindo as pessoas. Eu não entendo quando dizem isso, porque realmente algumas pessoas já me disseram assim, nossa, por que tu aceitou entrar por isso, sabe? Eu acho que tu tá assumindo que tu não tem capacidade de entrar na faculdade, mas também eu falo, não é sobre capacidade, né? É sobre o que é nos oferecido antes. Então, o sistema educacional por completo. A gente não tem a oportunidade de entrar numa escola particular e estudar o que inglês desde os 3 anos de idade, sabe? Então, cara, eu fui aprender até hoje, se me perguntar na escola pública, eu só aprendi o verbo to be, sabe? Então, Sim. vem do racismo estrutural, sabe? A gente não tem oportunidades desde muito cedo. Sim, é uma coisa de muito antes, assim. E quando falam que é um privilégio também, é uma coisa muito errada, né? Nossa, uma vez uma menina me disse assim na escola que eu não parecia preta porque eu não agia como preta. E eu fico Sim. pensando o que faz uma pessoa dizer isso e
também me enxergar, sabe? Porque eu acho que as pessoas não imaginam quanto a gente tem crises de identidade conforme o nosso crescimento, sabe? E enxergar a gente com um papel de privilégio é uma coisa que não tem sentido, porque se a gente passar por toda a nossa caminhada, a gente em nenhum momento tem um lugar de privilégio, sabe? E eu repito, quando a gente vai andar no mercado, quem é que vai ser olhado com outros olhares, com outro olhar, né? É um branco ou é um preto? Então a gente tem que rever o significado da palavra privilégio e olhar para a gente mesmo, para a nossa identidade, para enxergar isso dentro da gente. Eu não acredito que seja um lugar de privilégio, apesar de que eu acho que sim, eu tenho um privilégio muito maior de ter entrado na faculdade do que outras pessoas pretas que não tiveram essa oportunidade. Então, quando eu estou me comparando com outra pessoa preta, talvez eu possa usar a palavra privilégio, mas quando eu estou me comparando com uma pessoa branca, eu não posso usar, porque eu sei que o branco tem privilégio a mim em vários lugares da sociedade. Agora, infelizmente, a gente está em EAD, né? Esse ensino remoto emergencial agora. Mas como é que era no ambiente da faculdade, assim? Tu se sentia bem lá? Alguma vez já aconteceu um caso que tu se sentiu mal em relação ao racismo? Ou em relação a ver também outras pessoas pretas? Tu acha que tá dividido isso, como a pesquisa tu viu? Ou... Eu fico muito feliz quando eu vejo uma pessoa preta dentro da faculdade ali, principalmente na Fabic, na comunicação, porque a gente se enxerga com muito orgulho. É bem bizarro isso, porque dá para reparar a admiração nos nossos olhos, sabe? Ah, tu tá aqui porque tu conseguiu, sabe? Tu passou no talvez tinha 5 vagas e tu conseguiu uma dessas vagas, sabe? Então, tipo, parabéns. E daí tu olha toda a trajetória, principalmente quando é teu veterano, tu olha com um olhar mais, sabe? Nossa, será que tu não quer se aproximar de mim, sabe? Porque eu me inspiro em ti, tu é uma inspiração para mim. E sobre o racismo na faculdade, eu fechei meus olhos assim por muitos momentos, mas eu acredito que ainda pode se enxergar um pouquinho assim nas escolhas que as pessoas fazem. E eu também acho que as pessoas esperam que os negros sejam uma coisa dentro da faculdade, que elas ocupem um lugar. E eu acho que tu que me conhece e outras pessoas que me conhecem também podem dizer que eu não sou uma pessoa militante que fica falando toda hora sobre racismo, sobre política, porque eu não sou essa pessoa. Sim. Esse era meu maior medo de entrar na URGS, era falar sobre política, mas eu acho também que esse assunto, ele meio que entra dentro da gente e a gente nem vê. É discutido, né? Uma hora ou outra. Uma situação que aconteceu comigo há pouco tempo, com um conhecido, eu estava fazendo meu cartão TRI para andar de ônibus, né? E as pessoas que têm a socioeconômico, elas não precisam pagar a renovação do TRI. Sim. E eu perguntei para um menino quanto que era, porque eu tinha que pagar. Eu estava ali preenchendo e eu tinha que pagar. E um desses meninos olhou para mim e falou assim, mas tu não precisa pagar. E daí eu perguntei, mas por que eu não preciso pagar? Tu vai pagar pra mim? Podia, né? É, podia Ele ser. falou, não é socioeconômico? E daí eu olhei para a cara dele e falei, e porque eu tenho cota racial, eu tenho também que ter socioeconômico? Então eu acho que as pessoas esperam que a gente que é negro, a gente também tenha baixa renda, sabe? Não que seja um desaforo para mim, porque não é, entendeu? Se eu não tivesse condições, eu não teria vergonha de falar que eu tenho baixas condições. Mas não é sobre isso, sabe? É sobre sempre enxergar o preto na posição do pobre. Então, eu acho que também isso tem muito na universidade, sabe? Tem gente que fala que com as cotas o nível das universidades vai baixar, em consequência dos alunos cotistas serem despreparados. Os negros que estão entrando na faculdade também passam pelo vestibular, então também tem que ter uma
inteligência e entender as matérias que caem, os autores que caem. Então, é o mesmo estudo que essas pessoas estão estudando, sabe? Não é uma queda de inteligência, mas a gente também passa pelo pré-vestibular, né? A gente também passa por aquele momento de estudo, o momento do Enem. Não é sobre a inteligência e sobre a capacidade, porque nem todos têm a oportunidade de ter estudo, sabe? Então, como eu disse lá, sobre o sistema educacional completo. Bom, tu já falou em muitas das tuas falas, mas a importância do sistema de cotas, assim, para ti e para um país que está crescendo, mas ainda é emergente, desigual, como o Brasil? Para mim, a importância da cota é olhar as minhas primas pequenas e ver que elas me enxergam como exemplo para elas, sabe? Eu acho que eu tenho uma responsabilidade muito grande, assim, de suprir expectativas, tanto minhas expectativas, quanto da minha família, quanto das pessoas da sociedade também. Então, eu enxerguei a minha irmã, algumas outras pessoas, com esse olhar de admiração que eu recebo hoje, sabe? Então, eu espero que o sistema de cotas seja, como eu disse, algo do momento que a gente precise agora e que no futuro as minhas primas ou as outras gerações não precisem disso, sabe? Então, o que eu espero é que as cotas abram portas para a gente ver mais médicos, para a gente ver mais advogados, para a gente, que são posições que as pessoas são posições grandes, né? Mas eu também quero ver relações públicas, negros também, comunicadores, e eu acho que é sobre isso a cota, sabe? E não sobre pessoas estão pegando as minhas vagas nas universidades públicas, mas sim sobre eu tô dando oportunidade de reconhecer que essas pessoas merecem as mesmas vagas que eu. E se tu pudesse, sei lá, encorajar as pessoas que como tu tiveram dúvida, porque, sei lá, tinha alguém talvez julgando, o que tu diria pra essa menina, pra esse guri que estão no colégio e não estão pensando, tipo, utilizar o sistema? Não tenha medo, porque eu acho que o medo tira muita oportunidade da gente, e essa é uma oportunidade que a gente tem direito. Os nossos ancestrais não tiveram essa oportunidade. Então, quando ela é colocada na nossa mão, a gente tem que fechar ela, pegar essa oportunidade e seguir. Porque é muito legal ver pessoas que sejam exemplos pra gente. Muito legal ver pretos no topo, mas a gente não quer só ver pretos no topo. A gente quer estar no topo junto. Então, não é sobre mim, não é eu estar aqui falando, mas eu quero que um dia essas pessoas olhem para elas e vejam elas no topo também. E tu falou de ser inspiração para tuas primas. Eu tenho certeza que o pessoal que tá vendo também e que tem alguma dúvida, enfim, vai se inspirar muito em ti, na tua história, na tua experiência. Foram palavras muito legais que tu compartilhou aqui. Realmente foi uma aula, assim, para me entender e para eu pensar mais nisso também. O canal que vocês estão construindo aí é muito mais do que um canal, do que um meio de informação, mas também é uma maneira das pessoas aprenderem sobre si, sabe? Que bom, Ana, que tu pensa isso. Te agradeço novamente por ter aceitado. Eu que agradeço a oportunidade. Então é isso. Mais uma vez agradecer a Ana por ter topado bater esse papo aqui com a gente. Tenho certeza que ajudou muita gente a entender melhor esse sistema de cotas. E se tu curtiu as informações que a gente trouxe nesse vídeo, não esquece de apoiar o conteúdo que a gente faz por aqui. Dá pra te inscrever aí no canal pra ficar por dentro dos próximos vídeos e nos seguir lá no Instagram, @cursor_oficial. Até a próxima!